Hoje tenho 62 anos, cabelos grisalhos, mãos marcadas pelo tempo, mas ainda firmes. E depois de tanto silêncio preciso contar essa história. Se ela te lembrar de alguém ou tocar seu coração, fique comigo até o fim. Porque algumas verdades só podem ser ditas quando a alma está pronta. Era março de 1979. Eu tinha apenas 18 anos e estava grávida de 4 meses. Minha barriga ainda pequena, quase imperceptível sob o vestido rosa. Claro que minha mãe tinha escolhido para eu usar no casamento da minha irmã mais velha, Sandra. Ela tinha 23 anos e sempre foi a filha perfeita. A bonita, a inteligente, a que fazia os pais sorrirem com orgulho. Eu era, apenas, a outra. Lembro do cheiro de lírios que tomava conta da igreja naquela manhã de março. O sol entrava pelas janelas de vidro colorido, pintando tudo com uma luz dourada que parecia dançar sobre o vestido branco da Sandra. Era lindo. Ela estava linda, como sempre. Mas eu sentia o peso dos olhares. Não eram olhares de admiração, como os que ela recebia. Eram diferentes. Sussurros que paravam quando eu passava. Sorrisos forçados. Aquela tensão que só quem já viveu uma situação assim consegue entender. Meus pais tinham descoberto sobre minha gravidez 3 semanas antes do casamento. Papai não falou comigo por uma semana inteira. Mamãe chorou durante 3 dias seguidos, sempre perguntando: onde foi que eu errei, Sandra? Sandra simplesmente disse que eu havia arruinado o momento mais importante da vida dela. O pai do bebê tinha sumido no mundo assim que soube. Era 1979. Lembrem-se, não existia WhatsApp, não existia internet, não existiam as facilidades de hoje. Uma menina grávida e solteira aos 18 anos era vista como uma desgraça para a família. E eu sabia disso. Sentia isso em cada olhar, em cada silêncio. Durante a cerimônia, fiquei na última fileira. Minha própria família me colocou lá. É melhor assim? Mamãe tinha dito. Não queremos chamar atenção desnecessária, como se minha presença fosse um incômodo, um erro, que precisava ser escondido. Ouvi os vultos, ouvi o padre abençoar a união, ouvi os aplausos quando eles se beijaram. Mas tudo parecia distante, como se eu estivesse vendo um filme em que não era bem-vinda como personagem. Foi na festa que tudo aconteceu. O salão estava decorado com flores brancas e douradas, as mesas cobertas com toalhas de linho, taças de cristal, que refletiam as luzes do lustre, o cheiro de perfume misturado com o aroma do jantar, som das conversas animadas, risadas, música tocando baixinho. Era Love's in the Air, lembro bem, porque aquela música estava tocando quando minha vida mudou para sempre. Eu estava sentada numa mesa no canto, quase escondida, quando Sandra se aproximou com um microfone na mão. Ela tinha bebido alguns goles de champanhe, seus olhos brilhavam, e ela sorria daquele jeito que eu conhecia desde criança. O sorriso que ela fazia quando estava prestes a fazer alguma coisa cruel. Pessoal, ela chamou a atenção de todos. O salão foi ficando silencioso aos poucos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês no meu dia especial, família, amigos, todos que estão aqui para celebrar o amor comigo. Ela fez uma pausa dramática. Seus olhos procuraram os meus na multidão. E queria aproveitar também para dar um conselho para as mulheres mais novas que estão aqui. Meu estômago se contraiu. Eu sabia o que vinha. Cuidem-se, meninas, porque existem consequências para nossas escolhas. E algumas, ela apontou diretamente para mim. Algumas podem arruinar, não só a sua vida, mas a de toda a família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois vieram os cochichos. Algumas pessoas viraram para me olhar. Eu senti meu rosto queimar. As lágrimas começaram a borrar minha vista, mas me forcei a ficar firme na cadeira. Felizmente, Sandra continuou com um sorriso venenoso. Hoje é um dia de celebração do que é certo, do que o plural, do que traz orgulho para uma família. Algumas pessoas riram, como se minha dor fosse engraçada, como se minha situação fosse um espetáculo para diversão alheia. Olhei para meus pais. Papai estava olhando para o prato. Mamãe mexia nervosamente no guardanapo. Nenhum dos dois me defendeu. Nenhum dos dois disse uma palavra. Foi nesse momento que entendi que eu estava completamente sozinha
no mundo. Levantei da mesa e saí daquele salão com toda a dignidade que consegui reunir. Mas quando cheguei ao banheiro, desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Soluços profundos que vinham do fundo da alma, lágrimas que pareciam carregar toda a dor, toda a humilhação, toda a rejeição que eu havia sentido não só naquele dia, mas durante toda a minha vida. Porque vocês precisam entender, aquela humilhação pública foi apenas o ápice de anos de menosprezo. Sandra sempre foi a favorita. Desde pequenas, ela recebia os elogios, os presentes melhores, a atenção. Eu era apenas a irmã mais nova, que atrapalhava, que nunca estava à altura. Quando ela tirava notas altas, meus pais faziam festa. Quando eu tirava as mesmas notas, era o mínimo esperado. Quando ela se formou no colegial, ganharam uma festa de formatura. Quando foi minha vez, disseram que não tinha dinheiro, mas nada se comparou àquele dia. Voltei para casa naquela noite em silêncio. O carro estava cheio de tensão. Mamãe suspirava de vez em quando. Papai tamborilava os dedos no volante. Sandra ia no banco da frente, ainda radiante, ainda comentando sobre como o casamento tinha sido perfeito. Perfeito, ela repetiu, me olhando pelo retrovisor. Apesar de alguns contratempos, chegamos em casa por volta de meia-noite. A casa que eu achava que era minha. A casa onde cresci, onde aprendi a andar, onde sonhei com meu futuro. Mas quando o papai estacionou o carro, ele se virou para mim. Você não pode mais ficar aqui. Assim, simples, direto, como quem fala sobre o tempo. Como assim, pai? Você fez suas escolhas. Agora vai ter que assumir as consequências sozinha. Não vou ter uma filha desonrada morando na minha casa, dando línguas para os vizinhos falarem. Mamãe começou a chorar baixinho. Eu tentei te educar direito. Eu tenho 18 anos, pai. Estou grávida. Para onde eu vou? Isso você deveria ter pensado antes. Sandra desceu do carro e caminhou em direção à casa, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse com ela, como se meu desespero fosse apenas mais um detalhe irrelevante de sua noite perfeita. Naquela noite, arrumei uma mala com o pouco que eu tinha, algumas roupas, alguns livros, uma foto da minha avó que já havia morrido menos, a única pessoa que sempre me tratou com carinho. Coloquei também as poucas economias que eu tinha juntado, trabalhando meio período numa loja de tecidos. 120 cruzeiros. Era tudo o que eu possuía no mundo. De manhã, antes de sair, tentei uma última vez. Mamãe, eu sou sua filha. Por favor. Ela não conseguiu me olhar nos olhos. Você fez sua escolha quando abriu as pernas para qualquer um. Essas foram as últimas palavras que minha mãe me disse. Palavras que ficaram gravadas na minha alma, como ferro em brasa. Saí de casa às 7 da manhã de uma torquefera de março. O sol ainda estava nascendo. O ar estava fresco. E eu caminhava pelas ruas da minha cidade natal, carregando uma mala e um bebê na barriga, sem ter para onde ir. A primeira semana foi na casa de uma amiga de escola, Cristina. Ela me deixou dormir no sofá, mas depois de alguns dias, a mãe dela deixou claro que eu não poderia ficar. Não quero dar mau exemplo para minha filha, ela disse. Procurei outros amigos, outros parentes, portas se fecharam uma a uma, alguns nem me deixaram explicar a situação. Outros ouviram e disseram que sentiam muito, mas que não poderiam ajudar. Foi quando descobri o que significava estar verdadeiramente sozinha no mundo. Encontrei um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Era um lugar triste, com paredes descascadas, cheiro de desinfetante barato e umidade. Mas era teto, era comida, era segurança. Dividi o quarto com outras 3 mulheres. Uma tinha saído de um casamento violento. Outra estava na rua com 2 filhos pequenos, depois que o marido morreu num acidente de trabalho. A terceira era uma senhora que havia perdido a casa, porque não conseguia mais pagar o aluguel com a aposentadoria. Todas nós, cada uma, com sua história de dor, tentando reconstruir a vida do zero. Passei os primeiros dias apenas chorando. Chorando pela família que me rejeitou, pelo namorado que desapareceu, pela humilhação que sofri, pelo futuro incerto que me esperava. Mas depois de uma semana, olhei no espelho do banheiro coletivo e vi minha barriga crescendo. E entendi que não era só sobre mim anymore. Havia uma vida crescendo dentro de mim, que dependia de mim.
E se eu não me levantasse, se eu não lutasse, nós duas estaríamos perdidas. A coordenadora do abrigo se chamava Dona Mercedes. Era uma mulher forte, de uns 50 anos, com mãos calejadas e olhar firme. Ela havia passado por situações difíceis na vida e dedicava seus dias a ajudar outras mulheres. Filha, ela me disse no final da minha primeira semana lá, lágrima não paga conta e não constrói futuro. Você tem dois caminhos: ou fica chorando pelo que perdeu, ou levanta e constrói o que ainda pode ter. Foram palavras duras, mas que eu precisava ouvir. Comecei a procurar trabalho. Era 1979. Mercado de trabalho difícil, especialmente para mulheres. Mais difícil ainda para mulheres grávidas e sem experiência. Bati em dezenas de portas, lojas, escritórios, fábricas, sempre a mesma resposta: não estamos contratando, ou você não tem o perfil que procuramos. Até que encontrei Dona Conceição. Ela tinha uma lavanderia pequena no centro da cidade, um lugar simples, com máquinas antigas e cheiro constante de sabão em pó e amaciante. Quando entrei lá, ela estava lutando com uma pilha enorme de roupas. O que você quer? Ela perguntou, sem parar de trabalhar. Trabalho. Qualquer coisa. Eu sei lavar, passar, costurar. Ela me olhou de cima a baixo, reparou na minha barriga. Está grávida? Estou. Cadê o pai? Não está mais na história. Ela parou o que estava fazendo e me encarou. Sua família também não está mais na história. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento. Depois voltou a trabalhar. Posso te pagar uma miséria. Não tenho como registrar. É trabalho pesado, mãos na água fria o dia inteiro. E se você não dá conta, não precisa nem aparecer no dia seguinte. Eu dou conta. Começa segunda-feira, às 6 da manhã. Foi assim que comecei a reconstruir minha vida. Acordava às 5, caminhava 40 minutos até a lavanderia, porque não tinha dinheiro para transporte. Trabalhava das 6 às 6, com uma pausa para almoço. Minhas mãos ficaram vermelhas e rachadas da água fria e dos produtos químicos. Minhas costas doíam das horas debruçadas sobre as máquinas. Meus pés inchavam de ficar em pé o dia inteiro. Mas era meu trabalho, era minha dignidade, era meu recomeço. Com o primeiro salário, consegui alugar um quartinho nos fundos da casa de uma senhora. Era pequeno, úmido, com uma janela que não fechava direito, mas era meu. Era onde eu e minha filha íamos começar nossa vida juntas. Sim, era uma menina. Descobri no ultrassom feito no posto de saúde. E quando vi aquela imagem borrada na tela, quando ouvi o coraçãozinho batendo forte, soube que ela seria minha força, minha razão de viver. Os meses passaram, minha barriga cresceu, o trabalho ficou mais difícil, mas Dona Conceição foi compreensiva. Mulher grávida precisa trabalhar até a última, ela dizia. Dinheiro não nasce em árvore. Isabel nasceu numa madrugada fria de setembro de 1979, parto difícil, no hospital público, sozinha. Nenhum familiar, nenhum amigo, apenas eu, ela e a equipe médica. Quando a coloquei no meu colo pela primeira vez, quando olhei naqueles olhinhos escuros que pareciam me entender, soube que todas as dores, todas as humilhações, todos os medos, tinham valido a pena. Ela era perfeita. Era nossa chance de começar do zero. Se você já passou por algo assim, escreva nos comentários. Eu vou ler, porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinha nessa vida. Voltei a trabalhar quando Isabel completou 2 meses. Dona Conceição me deixava levar a bebê para a lavanderia. Eu montava um cantinho para ela dormir entre as cestas de roupa limpa, amamentava nos intervalos, trocava fralda no banheiro minúsculo dos fundos. Não era fácil. Mas era a nossa vida. Estávamos construindo ela juntas. Foi trabalhando na lavanderia que descobri meu talento para costura. Sempre que aparecia alguma peça rasgada, alguma barra descosturada, Dona Conceição me pedia para arrumar. Eu tinha aprendido o básico com minha avó quando era criança, mas ali desenvolvi uma habilidade que nem sabia que possuía. Você tem mão boa para isso, Dona Conceição dizia. Devia pensar em trabalhar com costura. E foi o que fiz. Nas horas vagas, nos fins de semana, comecei a pegar pequenos concertos de vizinhos. 5 cruzeiros para uma barra, 10 para trocar um zíper,
15 para ajustar uma roupa. Dinheiro pouco, mas que fazia diferença no final do mês. Isabel crescia saudável e esperta. Aos 2 anos já falava frases completas. Tinha um sorriso que iluminava nosso quartinho. E era minha companhia constante. Durante o dia ficava comigo na lavanderia, de noite brincávamos no chão do nosso pequeno espaço. Ela com bonecas de pano que eu fazia dos retalhos que sobrava dos concertos. Éramos pobres, mas éramos felizes. Éramos uma família. Os anos passaram como páginas de um livro que a gente escreve devagar, com cuidado, palavra por palavra. Isabel cresceu, e eu cresci junto com ela. Não só como mãe, mas como mulher, como profissional, como pessoa que havia aprendido que a vida pode nos derrubar, mas nós sempre podemos escolher levantar. Em 1983, quando Isabel completou 4 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para comprar uma máquina de costura usada. Era uma Singer antiga, pesada, mas que funcionava perfeitamente. Instalei ela no nosso quarto, e nossas noites ganharam um novo som. O ritmo constante da máquina trabalhando, enquanto Isabel dormia e eu costurava sob a luz amarelada da única lâmpada. Palavra passou a correr no bairro. A menina da lavanderia costura bem e barato. Comecei a receber encomendas maiores, vestidos para festa, roupas infantis, ajustes mais complexos. Minha clientela crescia, e com ela, nossa situação financeira. Em 1985, conseguimos nos mudar para uma casa pequena, mas, nossa! 2 peças e banheiro, quentinho, onde Isabel podia brincar, espaço para eu montar um ateliê improvisado na sala. Era modesta, mas era nosso lar, de verdade. Dona Conceição havia me ensinado mais do que lavanderia. Ela me ensinou sobre dignidade no trabalho, sobre não depender de ninguém, sobre transformar necessidade em oportunidade. Quando saí da lavanderia para me dedicar integralmente à costura, ela me abraçou forte e disse: "Você vai longe, menina. Você tem fibra." Isabel entrou na escola pública do bairro. Era uma criança inteligente, curiosa, cheia de perguntas sobre tudo. Nunca perguntou sobre o pai. Eu havia dito que ele tinha ido embora quando ela era bebê, e isso bastava para ela. Éramos um time. Ela e eu éramos suficientes. As décadas de 1980 e 1990 foram de crescimento constante. Meu nome se espalhou pela cidade. "Procura a Iena", as pessoas diziam. "Ela faz qualquer coisa, e fica perfeito." Contratei 2 auxiliares. Depois mais 2. Mudei para um espaço comercial pequeno, depois para um maior. Em 1992, Isabel se formou no ensino médio, como uma das melhores alunas da turma. Conseguiu uma bolsa integral para estudar administração numa faculdade particular. No dia da formatura dela no colegial, sentada na plateia, me lembrei da menina assustada e grávida, que havia sido expulsa de casa. Olhei para minha filha, no palco linda, inteligente, segura de si, e soube que havia valido a pena cada lágrima, cada noite sem dormir, cada desafio. Durante todos esses anos, nunca mais tive contato com minha família. Às vezes me perguntava como estavam, se pensavam em mim, se Sandra teve filhos, se meus pais se arrependiam de ter me expulsado de casa. Mas eram pensamentos que vinham e iam. Eu havia aprendido a viver sem eles, e descobri que era possível ser feliz assim. Em 1995, abri minha própria loja, Ateliê Ana, um espaço bonito, bem localizado, com vitrine, na rua principal da cidade. Vendia roupas sob medida, fazia ajustes, oferecia consultoria de estilo. A menina que havia chegado à lavanderia, com uma mala e um sonho, agora era uma empresária respeitada. Isabel se formou em administração e veio trabalhar comigo. Juntas, modernizamos o negócio, criamos um sistema de atendimento mais eficiente, expandimos para roupas de festa e noivas. O ateliê se tornou referência na cidade. "Mãe", Isabel me disse um dia, já com 25 anos. "Você sabe que é um exemplo, né? Você construiu tudo isso do nada." "Não do nada", eu corrigi, "do amor. Tudo que eu fiz foi por amor a você, por amor à vida que estávamos construindo juntas." Os anos 2000 chegaram, e com eles, a tecnologia, a internet, novas formas de trabalhar. Nos adaptamos, criamos site,
Começamos a atender clientes de outras cidades. Nossa clientela cresceu ainda mais. Eu estava com 42 anos, Isabel com 23, éramos sócias, eram mães e filha, éramos amigas. Tínhamos construído não apenas um negócio, mas uma vida sólida, baseada no trabalho, no respeito, na dignidade. Nunca me casei. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, homens bons que conheciam minha história e respeitavam minha jornada, mas nenhum deles se tornou central na nossa vida. Isabel e eu éramos uma família completa, e qualquer pessoa que quisesse fazer parte dela teria que entender e respeitar isso. Era uma tarde de quinta-feira de outubro de 2008, quando o passado bateu à porta do presente. Eu estava no ateliê, conferindo o faturamento do mês, quando Isabel veio me chamar. Mãe, tem uma senhora aqui querendo falar com você sobre trabalho. Algo no tom da voz dela me chamou a atenção. Levantei da mesa e caminhei até a área de atendimento. E lá estava ela, Sandra. Ela estava diferente, muito diferente. Os cabelos, que sempre foram seu orgulho, estavam grisalhos e mal cuidados. As roupas, que sempre foram impecáveis, estavam velhas e desgastadas. O rosto, que sempre irradiou confiança, estava marcado por linhas de preocupação e cansaço. Mas eram os olhos que contavam a história toda. Olhos que já foram arrogantes, agora pareciam perdidos. Olhos que já brilharam com malícia, agora estavam opacos, desesperados. Ela não me reconheceu imediatamente. 29 anos haviam se passado. Eu estava diferente também, menos mais velha, mais madura, bem vestida, com postura de quem construiu algo sólido na vida. Não era mais a menina assustada de 18 anos. Boa tarde, ela disse, a voz hesitante. Eu soube que vocês estão contratando costureiras. Vim ver se vocês teriam uma oportunidade para mim. Fiquei em silêncio por um momento, observando-a. Isabel, ao meu lado, sem entender o que estava acontecendo, mas percebendo a tensão no ar. E qual é sua experiência? Perguntei, mantendo a voz neutra. Eu sei costurar. Aprendi quando era mais nova. Não tenho experiência profissional recente, mas aprendo rápido. Eu preciso muito deste trabalho. A ironia da situação não passou despercebida. A mulher que havia me humilhado publicamente por estar grávida e desonrar a família, agora estava ali, na minha loja, pedindo por um emprego. A mulher que havia sido cúmplice da minha expulsão de casa agora precisava da minha ajuda. Como é seu nome? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sandra Oliveira. Isabel, chamei minha filha, pode nos dar licença por um momento? Isabel assentiu e se retirou para os fundos da loja. Sandra e eu ficamos sozinhas, separadas apenas pelo balcão de atendimento, mas na verdade separadas por quase 3 décadas de história. Sandra Oliveira, repeti, deixando o nome escorrer lentamente. Esse nome me é familiar. Ela me olhou mais atentamente, tentando me situar. Você me conhece. Respirei fundo. Por um momento, senti a menina de 18 anos se mexer dentro de mim. Senti novamente a humilhação daquele dia, a dor da rejeição, o desespero de estar sozinha no mundo. Mas depois senti também a força que construí ao longo dos anos, a dignidade que conquistei, a vida que havia criado. Sou Ana Oliveira. O choque no rosto dela foi instantâneo. A boca se abriu, os olhos se arregalaram, as mãos tremeram ligeiramente. Ana, minha irmã. Mas como? Você? Como eu? O que, Sandra? Como eu construí tudo isso? Como eu sobrevivi? Como eu consegui me tornar uma empresária, depois de ter sido expulsa de casa grávida e humilhada no seu casamento? Ela ficou pálida. Sentou na cadeira que tínhamos para os clientes. As pernas pareciam ter perdido a força. Ana, nós, foi tanto tempo. 29 anos, disse com precisão. 29 anos, desde que você me humilhou na frente de todos os convidados do seu casamento. 29 anos, desde que nossos pais me expulsaram de casa. 29 anos que eu vivi sem família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não eram lágrimas de arrependimento. Pelo menos não ainda. Eram lágrimas de choque, de reconhecimento de uma situação que provavelmente ela jamais imaginou que poderia acontecer. Como você soube
Onde eu estava? Ela perguntou. Eu não soube. Você que veio até aqui. Você que bateu na minha porta pedindo por trabalho. O universo tem dessas ironias, não acha? Sandra ficou em silêncio por vários minutos. Eu podia ver os pensamentos passando pelo rosto dela. A tentativa de processar a situação, de entender como a irmã que ela havia ajudado a expulsar de casa se tornou dona do estabelecimento onde ela agora pedia emprego. Ana, nós éramos jovens, eram outros tempos. Papai e mamãe? Não, interrompi. Não jogue a culpa em papai e mamãe. Você estava lá naquele microfone, você me apontou, você me humilhou publicamente. Você escolheu fazer aquilo. Eu sei que foi errado. Eu sempre soube, e nunca fez nada para consertar. Eu não sabia onde você estava. Você desapareceu. Eu não desapareci, Sandra. Eu fui expulsa, e durante todos esses anos, vocês poderiam ter me procurado. Eu sempre morei nesta cidade. Meu nome sempre esteve aqui, trabalhando, construindo, crescendo. Vocês escolheram fingir que eu não existia. Ela baixou a cabeça. Papai morreu há 5 anos. Mamãe está numa casa de repouso. Ela tem Alzheimer. Senti uma pontada no peito. Meus pais, por mais dor que eles me causaram, ainda eram meus pais. E você? Perguntei. Como chegou até aqui? Meu casamento não deu certo. Nos divorciamos há 10 anos. Ele ficou com tudo, a casa, os bens, até a pensão. Eu não soube me defender legalmente. Tenho 2 filhos, mas eles moram com o pai, acham que eu sou um fracasso. A ironia era cruel, mas real. A filha perfeita, aquela que foi colocada como exemplo de virtude e sucesso, havia perdido tudo, enquanto eu, a desonra da família, havia construído uma vida próspera e digna. Estou morando num quartinho alugado. Ela continuou. Trabalho como faxineira em algumas casas, mas não é suficiente. Estou devendo 3 meses de aluguel. Quando soube que o ateliê Ana estava contratando, pensei que poderia ser minha chance de recomeçar. Olhei para ela por um longo momento. A mulher que um dia foi minha algoz, agora estava diante de mim, vulnerável, necessitada, pedindo pela minha ajuda. Eu tinha o poder de negar, de devolver a humilhação, de fechar a porta como ela fechou para mim. Mas eu não era ela. Eu não era a pessoa cruel que ela havia sido. Sandra disse, minha voz firme, mas não cruel. Vou te dar o trabalho. Ela levantou os olhos, surpresa, esperançosa. Mas você vai trabalhar como qualquer funcionária, vai cumprir horário seguridade, fazer o que for necessário. Não vai ter privilégios por ser minha irmã. Porque, sinceramente, durante 29 anos, você escolheu não ser. Eu aceito. Aceito qualquer condição. E tem mais uma coisa. Minha filha, Isabel, é minha sócia e administradora desta loja. Ela não sabe ainda quem você é, mas vai saber. E ela vai ser sua supervisora. A filha, que vocês consideraram uma vergonha para a família, cresceu, se formou e hoje é uma profissional exemplar. Sandra assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Por quê? Ela perguntou. Por que você está me dando esta chance depois de tudo? Parei para pensar na resposta. Porque realmente. Por que eu estava fazendo aquilo? Por pena? Por vingança sutil? Por bondade? Por quê? Disse finalmente. Eu aprendi que guardar mágoa só envenenar quem guarda, porque eu escolhi ser diferente de vocês. E porque eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Mesmo quem não deu essa chance para outros, obrigada, ela sussurrou.